Vocês lembram de mais alguma coisa? O Coelho falou de orquestração, né? Não sei se os Beatles foi a primeira banda de pop rock a usar orquestração em músicas, mas eles transformaram a orquestração num show, né? Na gravação de A Day in the Life. O que foi aquilo, né? Não, na gravação do Day in the Life, e apareceram com ela na gravação de All You Need Is Love, que a orquestra estava bem presente ali também. E All You Need Is Love mostra o quanto os Beatles eram absurdamente arrojados, porque eles tinham acabado de lançar o Sgt. Peppers. Tinham lançado o Sgt. Peppers há 2 meses. E aí foram chamados para fazer a primeira transmissão de televisão via satélite para o mundo todo, que é uma coisa inédita. A gente acabou de falar que poucos anos antes eles estavam fazendo um programa de televisão nos Estados Unidos, onde só quem teria a capacidade de assistir era quem morava nos Estados Unidos. Não tinha antena para você mandar. E eles foram convidados em 67. O que qualquer banda do mundo faria? Qual é a música que vocês vão tocar? Vamos tocar a música do disco novo? Não, vamos fazer uma música nova. Falei, qual é a banda que pensaria dessa forma? Só eles podem pensar dessa forma. Aí eles fizeram, depois de fazer o Sgt. Peppers, meses depois, eles provavelmente já estavam no estúdio, fora a quantidade de singles que eles lançaram no meio do caminho, eles estavam gravando o álbum branco. E aí acabaram de gravar o álbum branco e no meio do caminho lançaram de quebra Hey Jude, Lady Madonna e outras músicas, de quebra, no meio da gravação do álbum branco. E aí acaba o álbum branco... Mais ou menos. Lançaram Lady Madonna foi antes do álbum branco, né? Hey Jude, acho que faz meio parte do caminho ali. Eu acho a Hey Jude e Lady Madonna estão no mesmo single. Não, Lady Madonna é um single com a música The Inner Light, que é a música do George, totalmente que não tem os Beatles, só tem um conjunto de música indiana tocando. E Hey Jude, o lado B é Revolution, né? É o primeiro single da Apple, né? Enfim, a leva de 4 singles que a Apple lançou para lançar o selo Apple, né? O dos Beatles era Hey Jude Revolution. Aí a ideia deles, depois de lançar o álbum branco, que é um disco incrivelmente maravilhoso, vamos fazer um show. A banda, todo mundo, quem assiste bem o Get Back, sabe que eles estavam meio desorientados, já não estavam mais com a mesma unidade. De saco cheio um do outro, vamos dizer assim. Pois é. E aí a ideia é fazer um show. O que eles pensam? Qualquer banda com o repertório dos Beatles, ou com 1/10 do repertório dos Beatles, ou com menos do que 1/10 do repertório, pensaria, vamos fazer um show, aí vamos compor um disco novo, fazer um show do disco novo. Qual é a banda que pensaria isso? Eles podiam ter tocado Back in Your Sasaki, eles tinham acabado de lançar, mas não, meses depois, qual é o repertório do show? Vamos compor músicas novas. Aí eles aparecem com Let It Be, aí Let It Be, The Long and Winding Road, Two of Us, Get Back, Don't Let Me Down. Vamos lançar? Não vamos lançar esse disco, não, vamos fazer outro. Aí fazem o Abbey Road. Como que raciocínio é esse, cara? O disco pronto, vamos lançar? Não, fica para depois. Fica para depois porque eles precisavam, porque eles tinham engavetado aquilo ali. Vamos fazer engavetaram porque não acharam legal, né, cara? Não acharam satisfatório. Eles não acharam legal o disco que tem Let It Be, The Long and Winding Road, I've Got a Feeling, Get Back to Us. Não, isso aqui não tá legal. Vamos fazer um outro disco que faz o Abbey Road. Que banda é essa? Bandas que penam 20 anos para fazer um repertório dessa qualidade e não conseguem, né, cara? Não, 20 anos não. Você pega 20 anos da produção mundial inteira. Pode pegar 40 anos, pode pegar a produção mundial de música inteira, depois do que deles somar tudo. Você não consegue o que eles conseguiram. É tanto que tem uma frase do Brian Epstein que ele falou em 1965, que ele falou antes dos Beatles lançarem Rubber Soul. Para quem conhece bem a história dos Beatles, sabe que a grande transformação musical deles veio justamente a partir de Rubber Soul, que Rubber Soul foi lançado em 65, no final, 65, e é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto disco deles de estúdio, com vários singles no meio que dariam para fazer mais 2 LPs no mínimo. E aí o empresário falou o seguinte, em 2000, ele falou, nunca vai existir uma banda tão revolucionária
quanto os Beatles. Ele falou, nunca em toda a história do mundo vai acontecer isso. Ele falou, em 2000, as crianças vão estar cantando as músicas dos Beatles. Ele falou isso em 65. É como você falar isso aqui agora, uma coisa que acontece... E a minha frase está sendo a mais pura verdade daqui a 60 anos. E ele falou isso sem ouvir o Rubber Soul, sem ouvir o Revolver. Ah, não, depois ele ouviu, claro. Ele ouviu o Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper, depois ele morreu. Mas essa frase ele falou antes desses discos existirem. Como é que esse cara conseguiu ter arrogância na época de falar a mais pura verdade, mas na época falou assim, que está maluco, como que as crianças vão ouvir em 2000? 2000 é como você fazer uma previsão agora para 2060. Mas que é isso, 2060? Eu acho que uma coisa que eu acho, Coelho, é que mesmo nesse momento, 1965, e tem um especial de TV chamado The Songs of Lennon McCartney, que é de dezembro de 65, quando estava saindo o Rubber Soul, né? E você já vê que a música dos Beatles, mesmo assim, antes do Rubber Soul se popularizar, você vê o Count Basie já tinha gravado um disco de música dos Beatles, Ella Fitzgerald já tinha gravado Beatles, Harry Mancini já tinha gravado. Então os grandes nomes da música, assim, tipo das décadas anteriores, já reconheciam nos Beatles uma coisa de um valor absurdo, né? Né? Mesmo antes de entrar numa fase que é convenientemente chamada de fase mais madura, né, e tal, mas os Beatles já eram maduros o suficiente para conquistar esse tipo de público, né, muito, muito sofisticado, né, dentro da história da música. Eles sempre foram, né? Os Beatles têm, cara, é uma banda com muitas nuances, né, artísticas, como a gente falou, desde a forma de se vestir. E você vê, eles faziam umas coisas que nunca mais... Até assim, eu acho que o Michael Jackson fazia também, que eles apareciam, eles tinham um figurino para fazer uma coisa. Depois daquela época deles, os terninhos, que foi tudo na vida deles é muito curta. A gente fala, a carreira inteira deles é muito curta. Você falar para uma pessoa que não é bitomaníaca, que ama Beatles, mas não tem noção que tudo que a gente viu dos Beatles foi feito em pouco mais de 6 anos. Tudo que a gente ouviu foi feito em pouco mais de 6 anos. Outro dia teve uma comparação bem engraçada, cara, que falando assim que se os Beatles tivessem surgido um pouco antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, eles já estavam acabando a carreira agora eles estariam gravando o Abbey Road. E aí eu fiquei pensando, é verdade, cara, eles como eu falei, em 6 anos, eles fizeram tudo. O primeiro disco deles é do final de 63 e o último foi lançado em 70, mas tinha sido gravado em 69. Então, tudo que eles fizeram, tudo que você conhece de Beatles foi feito em 6 anos. Quem faz isso, cara? Qual banda que faz isso? Você pega o repertório de qualquer banda dessas maravilhosas que a gente pode falar, sem diminuir nenhuma aqui, não. Você pode falar Pink Floyd, Deep Purple, The Who, Led Zeppelin. O Led Zeppelin, que é o que talvez seja o mais inovador depois dos Beatles, não tem a produção musical dos Beatles, mas nem chega nem perto disso, né? E olha que eu sou guitarrista por causa do Jimmy Page, é o meu maior ídolo de todos, então não estou em nenhum momento desmerecendo o Led Zeppelin, não. Mas eu acho que nada se compara aos Beatles.